E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo de Unreal. E nesse vídeo finalmente a gente vai fazer a movimentação do nosso personagem, que atualmente é um cubo. E eu vou criar um novo nível, eu já estou cansado de ver essas cadeiras. Então eu venho aqui em File, New Level, vou selecionar o Default e tá aqui o nosso level. Vou selecionar o chão. E aqui na escala dele eu vou aumentar a escala em umas 10 vezes, pelo menos. Em X e em Z. Ou é Y? É Y. Eu ainda não me acostumei que as coordenadas são um pouco diferentes da Unity. Tá, então em XY eu aumentei a escala. A gente sabe que o nosso Game Mode está setado para ser o My Game Mode, portanto, quando eu pressionar Play, o nosso cubo aparece como sendo o nosso player. E o que eu vou fazer nesse vídeo, então, é realmente receber inputs do jogador, no caso eu, para movimentar esse cubo. E vamos começar primeiro abrindo a nossa classe MyCharacter. Então vai abrir no Visual Studio ou então no Xcode. Tá aqui. E vocês podem ver que tem essa classe aqui, essa função, aliás. Eu não falei muito sobre ela nos primeiros vídeos, justamente porque esse é o vídeo específico onde a gente vai usar essa função. E essa função, basicamente, é onde a gente pode atribuir funcionalidades a um input. Então, por exemplo, os inputs a gente já criou no vídeo sobre blueprints. A gente tratou de inputs, por exemplo, quando a gente tem um eixo de input, que pode ser, por exemplo, vertical, então W faz esse eixo ser 1, S faz esse eixo ser menos 1. Quando não tem nenhuma tecla sendo pressionada, vai ser 0. E eu posso usar esse valor do eixo para multiplicar a direção para onde eu quero movimentar o meu jogador. Então é através dessa função, que está assinada aqui no ponto H, já vem por padrão, e está implementada aqui no CPP, só com a funcionalidade básica dela. Um detalhe, nunca tirem esse super begin play e super tick, porque ele está basicamente chamando a classe base, que é aPawn, está chamando a implementação desse método na classe base. Então não tirem essas chamadas para a função da classe base, porque pode ter coisa importante acontecendo, e sempre coloquem o código de vocês depois de chamar a função do super. Para quem está ligado em herança, isso aqui é o equivalente a base.tick delta time em C#. Então eu estou chamando a função tick da minha classe base, que nesse caso é aPawn. Bom, antes da gente começar a fazer o bind dos inputs, ou seja, atribuir funções para cada input, a gente vai primeiro definir os inputs que a gente vai usar. No caso de quem está usando o mesmo projeto, o projeto da aula de Blueprints, talvez não precise fazer essa etapa porque já está feito, mas só chequem para ver se está tudo correto. Então aqui na Unreal, eu vou vir em Edit e Project Settings. Aqui em Project Settings, em Engine, eu tenho a opção Input. Então aqui eu consigo atribuir ações e eixos. A diferença de ação é que uma ação pode ser verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, uma tecla sendo pressionada. Ela está sendo pressionada, verdadeiro ou falso. E um eixo é, na verdade, um valor. Então, por exemplo, eu posso dizer, como eu falei, quando eu pressionar W, o eixo vertical vai ser 1, e quando eu pressionar S, o eixo vertical vai ser menos 1, e eu uso esse valor para multiplicar a minha movimentação para frente. Então, para frente multiplicado por 1 é para frente, para frente multiplicado por menos 1 é para trás. Então, eu consigo, através desse valor, multiplicar o vetor de movimento e conseguir um código um pouco mais limpo. E é isso que eu vou usar. Eu vou usar um Axis Mapping, e eu vou chamar de vertical ou frente, qualquer coisa assim. Guardem esse nome, porque vocês vão usar esse nome via script para poder atribuir esse eixo a uma função que vai ser chamada na nossa classe. Então, aqui vocês escolhem a tecla ou o tipo de input e qual que vai ser a escala do movimento. Então, por exemplo, eu quero que a tecla W faça com que esse eixo vertical seja 1. Então, eu deixo a escala em 1. Eu quero também
que é a tecla S, faça com que a escala seja -1. Então vai dar esse efeito que eu falei para vocês. Quando for positivo, eu vou multiplicar um valor positivo. Quando eu apertar S, eu vou multiplicar um valor negativo e, consequentemente, mover na direção oposta. Clicando nesse mais do lado do eixo, vocês conseguem adicionar teclas e escalas, consequentemente. Então, por exemplo, eu posso fazer com que o W mova para frente, mas eu também posso fazer com que a tecla que aponta para frente, a setinha aqui do teclado, também mova para frente. Então, eu posso adicionar um input, que deve ser up arrow, ou uma coisa assim, não sei. É up, e ela vai ter a mesma escala do que o W, porque elas tecnicamente vão fazer a mesma coisa. E eu posso fazer o mesmo com o down. Então, eu adiciono o down com a escala de -1. Então, eu posso usar tanto o W e o S para mover para frente, quanto up e down, para mover para frente e para trás, né? Então, aqui no Xcode, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma função, ela pode ser uma função pública. O que é uma função? Para quem não sabe, uma função é um conjunto de comandos que vão ser executados quando a função for chamada. O objetivo primário de uma função é reduzir cópia de código. Então, vocês podem ter uma função cujo conjunto de códigos que está nessa função é usado várias vezes através do programa de vocês. Então, vocês escrevem uma função para juntar esse código todo num lugar só. E, em vez de invocar todos aqueles comandos, quando vocês precisarem, vocês só chamam a função, que ela vai se encarregar de executar os passos lógicos que estão dentro dela. Então, eu vou definir uma função, ela já está como pública, porque eu estou colocando ela embaixo do identificador público. Vai ser uma função que retorna void, ou seja, não retorna nada. É só um procedimento, é só um conjunto de passos. E eu vou chamar ela de mover verticalmente. E eu vou então pegar um parâmetro que vai ser o eixo vertical. E lembrem que aqui a gente não implementa a função, aqui a gente só define a assinatura dela. Então, vocês definam a assinatura e antes de colocar o corpo, por exemplo, o normal aqui seria abrir e fechar chaves e implementar o corpo. Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente coloca um ponto e vírgula e só assina o método. Já que eu defini essa função mover verticalmente, eu também vou definir uma função rotacionar em Y, por exemplo, já que eu vou ter também esse comando. Então, eu vou definir essa função, apesar de eu não ter definido um eixo para ela ainda, eu vou dizer que essa função vai se chamar rotacionar em, no caso é Z, aqui no Unreal o equivalente de Y, que é o eixo que aponta para cima, vai ser Z. E eu vou ter também um eixo, digamos, horizontal. Agora, para implementar essas funções, eu só copio o jeitão que as outras funções estão fazendo para implementar as assinaturas definidas aqui. Primeiro eu coloco o tipo de retorno da minha função, no caso void. Depois eu digito a classe base de onde eu estou implementando essa função, que no caso é a myCharacter. O nome da nossa classe é só myCharacter, mas quando a gente compila ela e traz aqui para o Xcode ou para o Visual Studio, a Unreal coloca um A na frente, possivelmente porque isso deriva de actor. Então, começa com A, actor, então tudo que é um actor coloca um A na frente, eu não sei. Tem uma lógica por trás disso que eu imagino que talvez seja essa. Então eu vou copiar aqui o nome da minha classe, colei aqui, coloco esses dois pontos um atrás do outro. Isso quer dizer acesso de coisa estática. Então, em C++ a gente acessa uma coisa estática usando esses dois pontos. E o método que eu quero implementar é mover verticalmente. Ele pede um parâmetro que é eixo vertical. E agora sim eu vou implementar essa função. E o que eu quero fazer quando eu movo verticalmente? Eu quero basicamente setar a posição desse jogador. Só que para setar a posição dele, eu primeiro preciso saber a posição onde ele está nesse momento. Então eu vou usar a função getActorLocation e vou atribuir o resultado dessa função para um fVector, que é basicamente uma posição. Então eu vou chamar isso aqui de pos atual.
Então essa função vai retornar a posição do ator do qual esse script faz parte. Vocês podem ver que meu código não está autocompletando, então o que eu vou fazer eu vou fechar isso aqui, eu vou só salvar tudo isso antes, vou salvar esses scripts. Eu vou abrir então o meu projeto Movimentação CPP no Visual Studio, para que ele consiga indexar as coisas e consiga autocompletar para mim, porque eu não tenho certeza dos métodos, eu não tenho certeza se eles estão corretos. Então eu vou abrir aqui para ver se eu consigo o processo de autocompletar o código que eu estou escrevendo. Bom, enquanto ele indexa aqui, vocês podem até perceber que mudou de cor algumas coisinhas, isso é um bom sinal, quer dizer que ele está indexando as coisas. Então já que está indexando, rapidinho eu vou voltar aqui na Unreal. Vou fechar isso aqui. Eu vou colocar o meu blueprint MyCharacterBP aqui na cena rapidamente, para mostrar para vocês o que eu quero fazer. Eu vou eventualmente rotacionar esse personagem com o mouse. Então digamos que em algum momento ele esteja ocupando essa rotação aqui. E mover para frente vai ser basicamente mover ele nessa direção, que é para frente, só que eu quero mover ele para frente no eixo local dele, certo? Porque vocês podem ver que o eixo local dele é afetado por causa dessa rotação. Então eu quero mover ele nessa direção. E não, mais uma vez, no eixo global, porque esse não é o comportamento que eu quero. E para acessar o eixo local, o eixo de movimentação local, o eixo que aponta para frente desse elemento em questão, eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar esse vetor que aponta para frente a uma variável local também, então do tipo fVector, e eu vou chamar de frente. E a frente vai ser getActorForwardVector. Isso vai retornar aquele vetor que aponta para frente nas coordenadas locais do meu elemento. Então, o que eu quero fazer aqui é basicamente setar a posição do meu jogador. Então eu vou usar o método setActorLocation e vocês podem ver que ele pede um fVector. E qual que vai ser a minha nova posição? Minha nova posição vai ser a posição atual somada da frente. Só que vocês podem ver que eu estou passando um eixo vertical, que ele pode ser tanto 1 quanto -1, depende da tecla que eu estou pressionando. Quando eu pressiono W ou a setinha que aponta para frente, eu quero ir para frente, então esse eixo vertical vai ser 1. Quando eu pressiono S ou a setinha que aponta para trás, eu quero ir para trás, então o eixo vertical vai ser -1. Se eu pegar um vetor e multiplicar ele por -1, eu basicamente vou inverter a direção. Então, só de multiplicar a frente pelo eixo vertical, eu já vou conseguir ter o efeito de ir para frente ou ir para trás usando somente essa função. Porque vocês podem ver que essa contribuição aqui, ela pode ser frente ou menos frente, dependendo do eixo vertical. Se o eixo vertical for 1, eu vou estar somando frente, e se o eixo vertical for -1, eu vou estar subtraindo frente, então eu vou mover para trás. E isso basicamente vai fazer o nosso elemento ir para frente ou para trás, dependendo desse input aqui. Só que, bom, vamos voltar na Unreal então, vamos compilar esse código, e vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu vou só deletar esse elemento daqui. Compilou com sucesso, vou apertar play, vou mover o meu personagem para frente, estou apertando W e nada acontece. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem que usar a função setUpPlayerInputComponent para dizer que o eixo que eu defini lá nos inputs, o eixo chamado vertical, ele vai estar atrelado a essa função mover verticalmente. Então, toda a vez que eu receber um input que ativa aquele eixo vertical, eu vou estar invocando a função mover verticalmente, passando o valor do eixo como parâmetro. Então, o parâmetro que está sendo passado para essa função vai ser o valor do eixo naquele momento. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o parâmetro dessa função setUpPlayerInputComponent, que já está aqui. Então, InputComponent é um ponteiro, então eu tenho que usar traço e sinal de maior para acessar as dependências desse elemento. E eu vou acessar
o método bindAxis. Então, bindAxis é basicamente o método que a gente usa para atribuir um eixo a uma função, basicamente. Eu quero invocar aquela função passando o valor do eixo como parâmetro. Essa função ela basicamente vai pedir 3 parâmetros. Ela vai pedir o nome do eixo. Então, o nome do eixo, no caso, é vertical. Ela vai pedir qual que é a instância de classe da onde esse método vai ser chamado. Então, por agora eu vou passar this. Vocês vão passar this, porque vocês basicamente querem chamar sempre o método dessa instância. Na verdade, não tem muita importância, mas fica aí a explicação. O this se refere a uma certa instância dessa classe myCharacter. E a instância que eu estou invocando é this, é essa própria instância aqui. E agora vocês precisam passar o endereço da função que vocês vão chamar. E como eu mostrei para vocês em ponteiro, essa função quer um ponteiro para essa função. Então, ponteiros funcionam também com funções. Ela quer saber aonde na memória está essa função para eu poder invocar ela passando o parâmetro que é o valor do eixo na vertical. Então, para passar o endereço, a gente usa o eComercial e passa o nome da função, que é mover verticalmente. Não passa nenhum parâmetro aqui. E é basicamente isso. Eu vou tentar salvar e compilar. Pode ser que tenha algum problema na ordem dos meus parâmetros aqui. Mas, se eu me lembro bem, é isso. Então, eu vou voltar no Unreal, compilar. E deu um erro. Eu vou vir aqui no Output Log. O Output Log vocês podem abrir aqui em Window, Developer Tools, Output Log. E aqui é basicamente onde diz os erros que ocorreram. E aqui parece que ficou faltando o myActor : o nome da função. Então parece que em vez de passar só o nome da função, eu também preciso passar a classe dessa função. Então myCharacter, mover verticalmente. Aparentemente é isso, então eu vou tentar compilar de novo e vou ver o que acontece. Agora compilou, vou apertar play e o W faz meu personagem mover para frente, tanto quanto a setinha para frente. Vocês podem perceber que pressionando W e setinha para frente ao mesmo tempo, eu movo 2 vezes mais rápido, mas não tem problema por enquanto. E o S faz ele mover para trás, setinha para trás também faz a mesma coisa. Só que está um pouco lento, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso arquivo .h e vamos definir uma velocidade para esse personagem. Eu vou definir essa velocidade para ser editável no editor, então a gente pode controlar esse parâmetro no editor, e para fazer isso eu só preciso definir a minha variável, que vai ser um float, um arquivo, uma variável com casa decimal, e eu vou chamar de velocidade, com V minúsculo, só para manter o padrão. E eu preciso dizer que essa aqui é uma uProperty, senão não vai aparecer no editor, como a gente já sabe. Ela é Edit Anywhere, posso editar ela em qualquer lugar. Posso inclusive editar ela em blueprints, então blueprint read write. E eu vou colocar uma categoria para ela que vai ser parâmetros gerais para organizar. Já que a gente vai ter uma velocidade de rotação também, porque a gente vai poder rotacionar esse personagem, eu já vou definir essa velocidade de rotação também. Então, float velocidade de rotação, sem nenhum caractere especial, só para não dar problema. Definir como uma uProperty, Edit Anywhere, Blueprint Read Write, e a categoria eu vou mudar aqui para parâmetros gerais 2, só para vocês verem que as categorias vão influenciar no editor e esses parâmetros eles vão estar separados um do outro porque eu coloquei categorias diferentes. Então, aqui no nosso CPP, eu vou multiplicar a frente tanto pelo eixo vertical quanto pela velocidade, para a gente poder então escalar esse vetor, multiplicar ele e escalar ele por uma constante para poder fazer com que a gente se mova mais ou menos, dependendo do valor de velocidade. Lembrando que se velocidade for 0, não vai ter movimento. Eu vou multiplicar tudo isso aqui por 0, isso aqui vai ser 0, não vai ter contribuição que aponta para frente ou para trás, e meu personagem vai ficar parado. Então eu tenho que ter certeza de que velocidade não é 0 antes de tentar
enlouquecer aqui tentando procurar o problema do código, porque não vai ter movimento. Voltando no Unreal, se eu compilar isso aqui, e não deve dar nenhum erro, eu acredito, então eu já vou vir aqui no meu Blueprint. Compilou. Eu tenho aqui então parâmetros gerais e aqui embaixo eu tenho parâmetros gerais 2, aqui é a velocidade de rotação e aqui é a velocidade. Então a velocidade eu vou botar 10, então vai ser 10 vezes mais rápido do que a gente tinha antes. Lembrando que um valor negativo aqui vai fazer com que as coisas se invertam, então pressionar W ou setinha para frente vai fazer o personagem ir para trás. E se eu pressionar play, eu consigo mover meu personagem bem mais rápido. E agora chegou a hora de fazer a rotação. E para a rotação a gente também precisa definir o eixo. Então aqui em Edit, Project Settings, talvez no Windows seja outro lugar, eu acho que é File, Project Settings, mas vocês dão uma olhada para descobrir qual que é o equivalente. Eu acho que eu falei isso nos vídeos passados. Então aqui em Input, eu vou definir um novo Axis Mappings, então eu vou adicionar um novo aqui, e eu vou chamar ele de Mouse X. E aqui eu tenho um eixo especial para mouse. Posso expandir mouse aqui e já tem um eixo para o mouse X. Eu vou deixar a escala em 1, porque isso aqui vai tanto servir para o movimento para a esquerda quanto para a direita. Então quando eu mover o mouse para a esquerda, isso aqui vai retornar -1. E quando eu mover para a direita, ele vai retornar 1. Se não tiver movimento, retorna 0. Se tiver movimento mais lento, ele retorna um valor entre 1 e -1. Isso aqui é o suficiente, eu vou vir aqui no meu script e vou atrelar o eixo mouse X que eu acabei de criar à minha função rotacionar em Z. Então eu faço aqui o mesmo sistema, input component, bind axis, o eixo é mouse X, a instância é this, e o método que eu quero chamar, o endereço dele é aMyCharacter, rotacionar em Z, sem passar nenhum parâmetro, ponto e vírgula, e esse é o nosso comando. Lembrando que isso aqui serve para axis, como está no próprio nome. Se vocês quiserem usar uma action, vocês vão precisar, consequentemente, invocar o método correspondente, que seria bindAction, eu acredito. Aqui, bindAction. Então, esse aqui é o correspondente que vocês precisam usar. Os parâmetros mudam, então vocês precisam ficar atentos aos parâmetros corretos. Ok, agora vamos implementar a nossa função rotacionar em Z, seguindo aqui o padrão. O tipo de retorno dela é void. A classe a qual ela pertence é aMyCharacter. E o nome dela é rotacionar em Z. Ela pede um parâmetro, eixo horizontal, que já preencheu aqui para mim. E o corpo dela vai ser o seguinte. Ups. Como é que é o nome desse parâmetro que eu esqueci? É eixo horizontal. Agora, em vez de pegar a posição do ator, eu vou querer pegar a rotação do ator. Então, eu vou usar a função getActorRotation. Só que isso aqui não retorna um fVector, isso aqui retorna um fRotator. Então, eu preciso adicionar a variável equivalente. Então, rot atual, rotação atual. Eu preciso rotacionar ao longo de um eixo específico para alcançar o comportamento que eu quero. E esse eixo específico é o eixo Z. Então eu preciso rotacionar ao longo do eixo Z para poder ter esse comportamento aqui. Então o eixo Z vocês podem ver que é XYZ. Então o eixo Z é 0 para X, 0 para Y e 1 para Z. E esse eixo vocês podem pegar um atalho para ele, eu vou adicionar ele a um fRotator. Então eu vou criar uma nova variável do tipo fRotator. Eu vou chamar de eixo vertical, ou eixo Z. E eu vou criar um fRotator a partir de um fVector, porque eu sei que o vetor correspondente
ao eixo que aponta para cima é 0, 0, 1. Mas eu não sei o f-rotator, porque é uma estrutura diferente, tem um parâmetro a mais, que eu acho que isso aqui é um tipo quaternion. Então, o que eu vou fazer é usar uma função. Então, usar uma função estática da classe f-rotator. Para usar uma função estática, usa 2 pontos, 2 pontos. E agora a gente pode pegar essa função estática. E o nome dela, se eu não me engano, é MakeFromEuler. MakeFromEuler vai basicamente criar um f-rotator a partir de um f-vector. E para criar um f-vector, eu digito o nome do tipo f-vector e aqui eu passo os parâmetros, que no caso é 0 para x, 0 para y e 1 para z. Talvez já tenha um atalho para isso aqui, deixa eu até conferir. Não sei se tem, mas bom, tudo bem. Esse aqui é então o rotator que aponta para cima, aponta em z. E essa aqui é a rotação atual do personagem. O que eu quero fazer então é adicionar uma contribuição à rotação, e essa contribuição vai ser dada no eixo z, que é o que vai causar aquela rotação que a gente quer. E essa contribuição vai ser multiplicada pelo eixo horizontal para que eu consiga rotacionar para a esquerda ou para a direita baseado no eixo do mouse, ou seja, se eu mover o mouse para a esquerda, eu vou rotacionar ele para a esquerda, se eu mover o mouse para a direita, eu vou rotacionar para a direita. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar a rotação do ator, então set actor rotation, e o meu f-rotator vai ser, eu acho que eu consigo somar rotators, então vai ser rot atual, rotação atual, mais eixo z, vezes o eixo horizontal, vezes a velocidade de rotação que eu defini anteriormente. Então vai causar a mesma coisa que eu fiz com o movimento. Eu vou multiplicar a rotação por uma velocidade para poder rotacionar mais rápido ou mais devagar, dependendo daquela variável. E se isso der erro, é porque eu não consigo somar f-rotators. Mas eu acho que dá sim. Então eu vou voltar aqui para Unreal e vou compilar. Bom, como eu falei para vocês, eu estou aprendendo junto com essa série. Então é um estudo tanto para eu fixar o que eu estou aprendendo, quanto para passar isso adiante, já que eu encontrei muito pouco material de Unreal. E compilou, então eu estou certo, eu consigo somar estruturas do tipo f-rotator. E agora se eu pressionar play, nada acontece. Vamos ver se eu fiz tudo certo aqui. Ah, claro, a velocidade de rotação é 0, né? Então eu já ia cair no problema que eu falei para vocês não caírem antes. Eu vou vir aqui, vou setar minha velocidade de rotação para 10, igual a velocidade. Só para ver o que isso vai causar, vou salvar e compilar. E vou deletar esse myCharacter que eu usei para exemplificar a rotação antes. Pressiono play. E agora, quando eu movo o mouse, meu personagem rotaciona. E vocês podem perceber que quando eu movo para frente, ele vai mover na direção local dele que aponta para frente, justamente o que a gente quis antes. E por isso a gente usou aquele método chamado getActorForwardVector, para pegar o vetor que aponta para frente nas coordenadas locais desse elemento. Tá um pouco rápido a rotação, mas tudo bem, não tem problema. Se vocês quisessem rotacionar com D e A, vocês poderiam, por exemplo, vir aqui nas Project Settings, Input, adicionar, por exemplo, um input no próprio mouse X. A gente pode adicionar o seguinte: a gente pode adicionar a tecla A, para resultar em uma escala negativa, para rotacionar para a esquerda, e a tecla D, para resultar em uma escala positiva e rotacionar para a direita. Então eu vou conseguir tanto rotacionar com o mouse quanto com A e D. Então se eu salvar aqui, isso aqui vai ser suficiente, não preciso mudar nada no código. Pressiono play e eu consigo rotacionar com A e D também. Bom, uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês rapidinho é que vocês podem perceber que quando eu pressiono W e a seta para frente, eu movo 2 vezes mais rápido. Mas eu não quero isso. O que está acontecendo é o seguinte. Isso acontece com a rotação também. Então, se eu pressionar A e mover o mouse para a esquerda, eu vou rotacionar 2 vezes mais rápido. O que acontece é que o eixo vertical, em vez dele estar sendo passado com um valor que é -1 ou 1, ele está indo de -2 a 2.
possivelmente de menos 2 a 2. Então o que eu posso fazer é dar um clamp nesse eixo, fazer com que ele seja restringido entre menos 1 e 1. E eu acho que eu tenho uma função na classe matemática para dar clamp, e a classe de coisas matemáticas é fMath, dois pontos, e eu vou tentar acessar o método clamp. Tem aqui um clamp, então eu vou querer restringir o eixo vertical para ficar entre menos 1 e 1. E agora eu vou só atribuir o retorno desse clamp para o meu eixo vertical. Posso usar um f aqui para dizer que eu quero restringir o valor em floats. E agora, se eu voltar aqui para Unreal e compilar meu código, deu um erro, vamos ver o que é. Parece que deu um erro no f, não sei porquê. Vou tentar menos 1.0 e 1.0. Eu tenho quase certeza que o f também usa em C++. Agora sim. E quando eu pressiono play, eu vou tentar apertar W. Eu estou apertando W, agora eu vou apertar a seta para frente. E vocês podem ver que o movimento continua na mesma escala, porque eu restringi o valor entre menos 1 e 1. Bom, e para terminar esse vídeo, então, eu vou ensinar vocês a dar print. Aí tá zoando, né? Vai ensinar a dar print, a coisa mais básica possível. Não é tão básico assim, é um macro um pouco difícil de conhecer. Para dar print, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão usar o macro uilog, eu acho que é um macro isso, não lembro muito bem. Aqui vocês vão passar basicamente a categoria onde esse log vai ficar. Eu passo logtemp. Então é uma categoria de log, essa aqui já está definida, então vocês vão passar essa palavrinha mágica, entre aspas, logtemp. Aqui em verbosity vocês vão passar qual tipo de log é esse, se é um erro, se é um aviso. Então eu vou passar que é só uma coisa que eu estou printando na tela. Então é um log, eu vou passar log. Se vocês quisessem passar um aviso, é warning. Vocês podem também passar error. Basicamente todos os tipos que estão definidos aqui nessa estrutura, nesse enumerador ilog verbosity. Então eu vou passar um log. E aqui vocês vão passar o texto no formato text, abre parênteses, e aqui vocês passam o conteúdo. Então, por exemplo, o valor de eixo vertical é... E aqui tem um detalhe que vocês não podem somar, por exemplo, um float. Vocês precisam definir um símbolo que vai representar um float, e a gente vai daqui a pouco então substituir esse símbolo pelo valor dele na verdade. Então, não nós, mas na hora de chamar esse método, vai acontecer um parsing aqui nesse texto, ele vai reconhecer esse símbolo e vai substituir pelo valor adequado. E o símbolo, quando a gente quer substituir por um float, é %f. Para quem usou o printf na linguagem C, vai estar bem familiarizado com isso aqui. Então, aqui depois de definir o texto, eu vou definir qual que é o parâmetro referente ao %f, que é o eixo vertical. Então, o que vai acontecer é que eu vou dar um print, esse aqui é o texto, aí ele vai ver lá, o valor do eixo vertical é %f. Aí ele vai pensar, tá, %f, isso tem que ser um valor, isso é um símbolo para um float. Que float é esse? Então aqui eu passei que esse float é o eixo vertical. Se vocês quisessem printar, por exemplo, outras coisas, é só continuar definindo símbolos aqui, por exemplo, %f, e aqui vocês passam o número equivalente de parâmetros que vocês definiram aqui. Então, tem 3 símbolos para 3 floats, eu passo 3 floats aqui em ordem como eu quero que eles apareçam no print. O símbolo para um inteiro é %d e assim por diante, eu não tenho certeza sobre os outros. Salvo isso aqui, é o suficiente para dar o nosso print. Vou voltar para Unreal, vou compilar. Lembrando que esse print vai fazer com que o valor do eixo vertical apareça na tela. Depois dele sofrer o clamp, então eu coloquei esse print depois do clamp. Compilou com sucesso, vou dar play. E aqui vocês podem ver o valor do eixo vertical é 0. Quando eu aperto W, ele vai para 1. Quando eu aperto S, ele vai para -1. E assim por diante. Então, a gente conseguiu fazer essa coisa fantástica que foi dar um print aqui na Unreal. E, claro, o print é muito importante, mas na Unreal ele é um pouquinho diferente. Então, agora vocês estão ligados. Bom, pessoal, para esse vídeo é isso. Um vídeo
bem longo, tô até com dor de garganta agora, mas tudo bem. E dá um joinha aqui no vídeo se gostou, compartilha ele para passar o material adiante. E se inscreve no meu canal se não está inscrito, curte minha página no Facebook, é facebook.com/gutoplusgamedev, tudo por extenso. E, então, como eu falei, para esse vídeo é isso, e até o próximo.